caso agora da cannabis, né, que a gente vê, eu vi alguns vídeos, né, de melhora considerável, assim, das pessoas com Alzheimer, de voltar. Onde que ela age aí, no caso, nessas sinapses danificadas? Ótima pergunta. O que acontece? A cannabis, ela vai funcionar. A cannabis e algumas outras substâncias, elas vão funcionar dentro dessa água que eu disse que o cérebro é influente. Ela só vai ter efeitos antes de um estágio como esse. Sim. Né? Porque essa é a minha dúvida. Ela tem um papel protetivo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai estimular os neurônios a continuarem trabalhando em conexão. A conexão dos neurônios vai gerar um efeito de camisa de força, como se essas partes do cérebro, mesmo que o Alzheimer fizesse com que elas tentassem se separar, tentassem se desfazer, os neurônios puxam de volta eletricamente, puxam mesmo, sabe? Como se fosse uma mão puxando e ligando de volta. E isso faz com que o cérebro fique ali seguro desse desgaste. Então, a ideia é prevenir o desgaste. Onde é que o Alzheimer começa? Na maioria das vezes, o Alzheimer começa no desgaste no hipocampo, ou seja, nessa área relativa à memória, esse centrozinho aqui. Sim, sim. Então, aí começam pequenos lapsos de memória. Esses lapsos estão acontecendo porque os neurônios vão se comunicar, aquela área do cérebro já está danificada, e aí eles se comunicam de um jeito diferente. E aí, ao invés deles darem a mão, por exemplo, o neurônio X se conectar com o neurônio Y, o neurônio X se comunica com o neurônio B. E aí eu falo assim, onde você foi ontem? E a pessoa responde, mês passado eu fui na casa da minha tia. E você fala, mas eu te perguntei de ontem, o que você falou mês passado? Porque os neurônios foram no lugar errado. Foram acessar a informação no lugar errado. Porque o lugar onde a pessoa estaria passar já foi deteriorado. A ideia, então, do trabalho preventivo com Alzheimer é, quanto antes descoberto, melhor a gente faz a manutenção do cérebro, para que essa pessoa só tenha lapsos de memória. Quando Alzheimer não é tratado, seja por cannabis ou qualquer outro medicamento que tem esse efeito de estimular os neurônios e trabalhar com a proteção desse líquido que preserva o cérebro, o que vai acontecer é que o hipocampo vai se danificando. E aí essa pessoa chega a um grau de amnésia, né, que não reconhece mais pessoas e tudo mais. Isso vai subindo e vai atingir o próximo índice, que é a zona de Wernicke e a zona de Broca, que são zonas aqui e aqui, que são zonas do cérebro responsáveis pela linguagem. E essa pessoa vai começar a não desenvolver mais linguagem. Ela vai se calando, ela vai começando a falar coisas que não fazem sentido. Depois avançam para áreas relativas ao córtex motor. Essas pessoas já vão começar a ter descontrole de movimento de mão, de perna. Avança-se para córtex relativos à cognição, e essas pessoas vão desenvolvendo graus de demência. Avança para córtex de visão, e essas pessoas desenvolvem cegueira. Avançam para córtex muito importantes como motor final. E aí o córtex motor, em combinação com o cerebelo, manda sinais elétricos para o batimento do coração, por exemplo. E aí o coração para de bater e essa pessoa morre. Então, na verdade, a gente vê no Alzheimer cada área do cérebro sendo deteriorada uma a uma. É muito horrível, nossa senhora. Meu tio, ele conta a mesma história pra gente, assim, 1.500 vezes, a história dele na época do quartel. Então, quando eu chego lá na minha mãe, aí ele fala, menina, me chama de Edna agora, ele não me chama mais Fernanda, agora ele cismou que meu nome é Edna. Edna, você dirigindo carro? Eu falo, tio, eu tô dirigindo, mas mulher já pode dirigir? Aí eu falo, já pode dirigir, só que agora ele já está fazendo xixi na cama. Por quê? Ele já está nessa fase. O córtex motor dele já começou a ser atingido, entende? A área aqui responsável pelos movimentos, controle do esfíncter e coisas do tipo já começaram a ser atingidas. Já. Então, oi? Esse líquido que envolve o cérebro tem nome? Qual o nome dele? Costumam chamar de elemento da massa encefálica. Tá.
E aí, dentro desse líquido, normalmente ele é mencionado dentro dos estudos em neurociência como eletrotransmissor. Líquido eletrotransmissor. Certo? E aí, pessoal, a gente precisa, dentro disso, entender a diferença de neurofisiologia, ficou claro, que é o cérebro em si, e eletrofisiologia, que é essa parte da eletricidade do cérebro, da comunicação entre os neurônios. E aí, dentro disso, a gente fala de neurônio. Neurônio é essa célula que emite eletricidade, que tem dentro do nosso cérebro, que passa os comandos para o corpo. Né? Os neurônios, eles mandam esses sinais elétricos dentro do cérebro, mas a gente não pode esquecer que o sistema nervoso central, a estrutura do cérebro, ele vai descendo o cerebelo abaixo, né? Deixa eu mostrar. Sistema nervoso central e periférico. Deixa eu mostrar para vocês como ele vai descendo, né, coluna abaixo. Isso aqui é o encéfalo, o cérebro, né? E ele vai descendo pela coluna espinhal. Então, ele vai da sua cabeça e vai descendo. Aqui tem uma imagem muito legal no livro do Lenz, que mostra, assim, eles, claro, de um cadáver, eles conseguiram retirar o cérebro inteiro e todas as estruturas desse sistema periférico. E aí mostra direitinho o cérebro pendurado e como que ele vai se combinar e se comunicar com todo o resto do corpo. Então ele é o nosso controlador maior, né? E aí ele que vai mandar todos os sistemas. Achei a imagem, essa imagem é ótima. Vejam só. Do cérebro saem, então, todos esses sinais nervosos. Estão conseguindo ver? Para todo o resto do corpo. Então é como se a gente tivesse o cérebro como um transformador e um monte de fios passando pelo nosso corpo, mandando esses sinais elétricos para todas as áreas específicas. Um errinho aqui gera um erro em todo o resto. Por conta disso, a gente fala de hormônios e eletroestimulações, que é justamente isso, o papel desses hormônios, ocitocina, neuroadrenalina, adrenalina, dopamina e entre outros, que vão ter funções específicas dentro desse líquido, né, que envolve o cérebro, para fazer com que os neurônios se comuniquem de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu tenho lá o meu cérebro trabalhando lá direitinho, né, meu cérebro trabalhando lá direitinho com seus sinais elétricos, e uma carga de adrenalina cai sobre ele, essa adrenalina vai fazer com que os neurônios se agitem, ou seja, funcionem de uma forma diferente. Esse funcionamento diferente vai desligar algumas partes e ligar outras. Então, o que vai acontecer quando tem uma descarga desse hormônio, desse líquido adrenalina no cérebro, nos neurônios? Eletrofisiologicamente, essa área aqui inferior, que é o nosso cerebelo, vai acender. E aí vocês devem perceber isso fisicamente, que é muito incrível. Muitas pessoas, quando tem disparo de adrenalina, se arrepiam. E o arrepio começa da nuca. Né? O arrepio começa da nuca porque é justamente o cerebelo mandando sinal. E você entra num estágio de alerta. E aí, o que esse estágio de alerta vai fazer? Desligar essa parte aqui, que é mais a parte consciente. A parte responsável justamente por decisões, preponderações, julgamentos. Você vai desligar tudo isso. Vai jogar muita energia elétrica aqui para cima para o córtex motor. Então você, num pico de adrenalina, consegue sair correndo, que é uma beleza. A prova disso é como o cérebro joga adrenalina quando a gente toma um susto. A gente dá um pulo, já perceberam? Tomou um susto, você dá um pulo da cadeira. A aula fica gravada assim. A gente dá um pulo da cadeira, assim, nervoso, assustado, justamente porque um pico de adrenalina aconteceu. A gente não tem tanto controle sobre os nossos movimentos, mas a gente consegue correr, a gente consegue bater, a gente consegue gritar, só que a gente não consegue conversar. Uma adrenalina muito alta, porque a área do cérebro responsável por isso está desligada para que outras funcionem. Então, a gente percebe como esses hormônios têm um papel fundamental na comunicação dos sinais elétricos do cérebro. E aí, justamente por conta disso, a gente entra no conceito, e finalmente eu vou responder a pergunta sobre plasticidade.
no início dos anos 2000, entram finalmente discussões a respeito do fato do nosso cérebro ser plástico. E o que quer dizer plástico? Não é plástico, não. Ele tem a capacidade plástica. O plástico, ele é maleável, certo? O plástico, ele é maleável. O cérebro, ele, portanto, ele é maleável, ele pode se reconfigurar. Os neurônios, eles se comunicam em um padrão. Esse padrão, esse padrão de comunicação elétrica se chama sinapse. O que é uma sinapse? É quando um neurônio manda eletricidade para outro neurônio. Isso se chama sinapse. As sinapses, elas seguem padrões. Então, por exemplo, vocês aí têm os padrões sinápticos de vocês e eu tenho os meus padrões sinápticos. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, olha, Mengo, para alguns os padrões sinápticos vão para um lado, né? Aí o professor é flamenguista também. Para outros os padrões sinápticos vão para outro. Para o Anderson, por exemplo, que é flamenguista e nervoso, o coração já dispara, a adrenalina já é liberada. Então, os padrões sinápticos dele fizeram com que a adrenalina fosse liberada nesse momento. As doses de ocitocina dele talvez tenham baixado com a tristeza do fato dos jogos não estarem acontecendo com tanta frequência e habitualidade. Então, olha como o padrão sináptico, e para algumas pessoas tanto faz como tanto fez. Ah, falou Mengo, para mim tanto faz. Ou seja, as sinapses funcionaram de um jeito diferente. Cada um de nós tem sinapses para as coisas da vida. Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, uma nova rede neural, uma nova comunicação de neurônios, uma nova sinapse acontece. Então, é muito difícil, muito custoso quando a gente aprende muita coisa ao mesmo tempo. A gente fica, às vezes, com dor de cabeça quando tem muita informação. E por que a gente fica com dor de cabeça quando tem muita informação? A explicação está aí. Teus neurônios estão trabalhando loucamente, seu cérebro está quase num curto-circuito. Olha quanta eletricidade está passando pela sua cabeça ali naquele momento. Essa sensação de cabeça pesada é porque o seu cérebro está acumulando e acomodando essas coisas nessas suas áreas, nessas suas caixinhas, que são as sinapses. As sinapses, elas são mais rapidamente construídas, ou seja, os neurônios se casam muito mais. Quando formamos em psicopedagogas, foi uma pergunta aqui. Espera aí, que eu tenho dificuldade de abrir o áudio. Quando nos formamos em psicopedagogas, podemos fazer uma especialização em neurociência? Monique, boa pergunta. Eu já vou falar quando eu for falar sobre neurociência da aprendizagem. Tá? Vamos lá. Seguindo, essas sinapses, quando somos crianças, elas acontecem de forma mais rápida, porque o cérebro tem poucas ligações feitas. Então, eu estou fazendo tudo do zero, é 0 quilômetro. Então, vai ser facinho, né, eu ligar um neurônio com outro se os neurônios estão lá guardadinhos para se ligarem. Então, o cérebro da criança ele é extremamente potencial para as sinapses, para as aprendizagens. Por isso que quanto mais novinha uma criança, mais aprendizagens ela desenvolve. Por exemplo, a área de linguagem de uma criança, e tem alguns estudos sendo feitos por um pesquisador chamado Wei, desenvolvem línguas até 3 anos, quantas forem como línguas maternas. Ou seja, vou dar um exemplo, uma criança que é brasileira e tem a sua babá japonesa e tem a sua mãe, o seu pai italiano. O pai fala com a criança italiana, a mãe fala em português, a empregada fala em japonês. Essa criança bebezinha aí vai crescer ouvindo essas 3 línguas, as 3. Ela vai falar tão bem o português, quanto o italiano, quanto o japonês. Tem um caso apresentado por esse autor de uma criança que convivia numa civilização e desenvolveu 7 línguas na infância, 7 línguas maternas. Aí você vai dizer assim, professor, e quando a gente vai crescendo, vira adulto e vai aprender inglês é mais difícil? Não é isso. Os seus neurônios, eles vão se comunicar, eles vão fazer uma sinapse de forma diferente. A criança, ela está ligando do zero, ligando um com o outro do zero. O que você vai fazer quando for adulto? Você não vai ligar um neurônio com o outro. Você vai reconectar neurônios, você vai refazer caminhos.
Então é aquilo, você sempre andou um pé para frente, um pé para trás. Aí eu vou te ensinar a andar um pé para frente, um pé para trás, um pé para o lado, um pé para o outro. Você vai andar um pé para frente, um pé para trás, um pé para um lado, um pé para o outro, e você vai precisar se reprogramar para fazer isso. Então, é a mesma coisa vai acontecer com os neurônios, eles vão se reprogramar para essa nova aprendizagem. Quanto mais jovem, mais plástico. Mais antigamente, quando eu digo antigamente, até 5 anos atrás, achavam, olha só como é que são as coisas, achavam que a plasticidade ela acabava quando chegava a adolescência. Então, a adolescência tem uma explosão de hormônios, e esses hormônios eles estão para acomodar as últimas funções do cérebro, porque o nosso cérebro cresce. Isso, poda neural, é esse o ponto. O cérebro entra em um estágio em que as últimas sinapses são feitas, porque o nosso cérebro cresce, ele se desenvolve até os 21 anos, pessoal. O nosso cérebro ele ainda vai se desenvolvendo até os 21 anos, quando as últimas instâncias são fechadas, os últimos corpos calosos são montados. E aí, quando tem esse boom de hormônios lá na adolescência, para fechar o processo, e a gente vai ter uma mudança de comportamento muito grande, de valores, de atitudes, haverá um sono muito grande nesse adolescente. E o sono muito grande no adolescente ele se explica justamente porque o cérebro precisa ter tempo para acomodar essas novas relações, essas novas sinapses, porque o que fecha o processo sináptico é o sono, acreditem. A gente fez novas sinapses, ou seja, os neurônios começaram a se comunicar de forma diferente. Quando é que a gente fecha essas sinapses? Quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente faz uma coisa chamada acomodação neural. Os neurônios se acomodam ali, porque teu corpo está paradinho, você não está usando o cérebro para mais nada. Ele liga a um estágio em que os outros órgãos vão funcionar mais devagar, teu intestino vai funcionar mais devagar, sua bexiga vai funcionar mais devagar, seu pulmão vai funcionar mais devagar, tudo vai funcionar mais devagar. E essas coisas relativas às informações novas aprendidas vão começar a ser acomodadas e levadas para o sistema de memória. E aí, quando se chega à adolescência, e esse boom acontece, as neurociências chamam esse processo de poda neural. O que é a poda neural? Poda de podar, de cortar. Os neurônios não vão nascer mais. E vamos aproveitar os neurônios que já estão. Só que os neurônios morrem. Então imagine, você tem 100 bilhões de neurônios quando chega o momento da poda neural. Os hormônios liberaram o que tinham de liberar e o organismo deu uma parada. Parou de produzir essa célula nova, essa célula chamada neurônio. O que a ciência acreditava até 5 anos atrás? Que como os neurônios acabaram de ser produzidos, não vai ter mais produção de neurônio, que o cérebro estaciona por aí, que quando a gente chega na vida adulta, a gente só aprende relacionando uma coisa com a outra, e que a plasticidade, que é essa capacidade de criar novos circuitos elétricos, novas combinações de neurônios, ela vai se atenuando, ela vai ficando fraca, ela vai deixando de acontecer, porque a gente vai ter que se virar com os neurônios que a gente tem. O que as neurociências muito recentemente mostraram para a gente, em pesquisas atuais, em especial do próprio Carlos Lenz, é que a gente continua na vida adulta a produzir neurônio, só que com uma frequência menor, muito pequena. Então, se a gente produz ainda neurônio, a poda neural, ela não é o cessar, podar, ela não significa que os neurônios acabam de ser produzidos, mas na verdade isso significa que os neurônios... Essa pesquisa nova, Gui. Uhum. Essa pesquisa nova que a gente continua produzindo neurônios? Super recente, 2018. Ah, sim, porque eu tinha aprendido de que a gente não produz mais, a gente fortalece, né? Não, a gente continua produzindo com uma frequência muito pequena. E aí vem a questão, quanto mais sinapses forem feitas, menos áreas do cérebro ficam adormecidas. E quanto menos áreas do cérebro ficam adormecidas, maior a chance de não se adquirir Alzheimer. Então, quanto mais o cérebro está em exercício, menos provável de se desenvolver o Alzheimer. É essa a chegada da resposta dessa pesquisa. Entende? A poda neural é a E essa poda neural,
Pode falar. Essa poda neural, ela ocorre, então, a partir dos 21 anos, é isso? Que tem a diminuição. Não para, né? Ela ocorre entre os 14 e os 21, que é a etapa em que os hormônios liberam as últimas enzimas para a produção final. Então, significa que é a produção final de novos neurônios. E aí, a partir deles, a gente vai se virando. A questão é que adulto a gente ainda produz pouquinho, mas ainda produz neurônios. Precisamos entender também, pessoal, que produzir neurônio não significa não aprender. Então, não significa que o adulto não aprende ou que o adulto tem menos potencial ou coisa do tipo. Isso significa que quanto mais estimulado uma criança é, quanto mais redes neurais ela constrói, quanto mais sinapses são acontecidas, maior é a probabilidade dela ser um adulto melhor aprendente. O que eu quero dizer é, imagina você, vamos tentar, forcem bem para pensar dessa maneira. Pensem em quatro bolinhas flutuando no ar. Verde, azul, amarela e preta. Verde, azul, amarela e preta. Eu sou uma criança pouco estimulada. Meus pais me fizeram ligar verde com azul, amarelo com preto. Cheguei à poda neural, não produzo mais neurônio novo. Cheguei à vida adulta. E aí eu te digo assim, olha só, queria te contar um negócio. E aí eu te conto um negócio e você, não entendi. Por que você não entendeu? Porque você só tem ali verde com azul, amarelo com preto. Você tem poucas opções. Você vai comparar, porque o adulto ele vai comparar. Né? Ele vai comparar com o que ele tem. Ele só tem 4 opções. Aí eu vou e faço. Sou uma criança do exemplo 2. Fui estimulada a leitura, fiz diversas atividades, interagi bastante, conversei bastante. Na minha fase dos porquês, todo mundo respondia o que eu perguntava. Chega a minha vida adulta. Eu liguei azul com vermelho, vermelho com preto, preto com amarelo, rosa com amarelo, azul com amarelo, fiz outras cores, construí tudo. Quando eu for adulto e te explicar uma coisa, pela hipótese das possibilidades, você tem muito mais caminhos para chegar a conclusões e fazer uma nova sinapse, fazer uma nova rede neural, do que uma pessoa com poucos estímulos. A pergunta da Jo é assim, professor, vi em algum lugar sobre mais de uma poda neural na primeira infância. Não tem fundamento? Tem fundamento. Por quê? Essas podas elas vão acontecer assim. Nasceu, já tem algumas sinapses feitas. Por que já tem algumas sinapses feitas? Já tem eletricidade pronta para você respirar, já tem eletricidade pronta para você mamar, já tem eletricidade pronta para você controlar seu organismo em determinadas funções, como a digestão. Aí você vai desenvolvendo aos poucos a primeira sinapse depois disso, que é a sinapse para controlar o esfíncter, não fazer cocô na hora que não deve fazer. Né? Isso já acontece logo no comecinho, né, da infância. Esse boom de sinapses iniciais acompanha um período da psicologia chamado período do silêncio, que é muito visto em inglês como período crítico, ou silent period, ou critical period. O período do silêncio é quando a criança ela só faz uns gemidinhos, uns barulhinhos e chora, mas na maioria do tempo está com os olhinhos arregalados, prestando atenção em tudo que está ao seu redor. Nesse momento, a gente tem um número altíssimo de neurônios sendo produzido, altíssimo. A gente vai estar aí, então, mais ou menos, com 70, 80 milhões de neurônios ali sendo produzidos. Quando a gente termina essa primeira etapa, a primeira infância, como coloca o Winnicott, há uma primeira poda. Não vai ter uma produção tão acentuada como estava acontecendo. Então vai acontecer, por exemplo, assim, dos 0 meses, de um dia de vida, até mais ou menos 4, 5 aninhos, é uma produção assim enorme de neurônios. Quando ela vai fazendo, quando ela faz 4, 5, já não há uma produção tão exacerbada, continua acontecendo. Há autores, Jo, que chamam isso de poda, porque diminuiu a quantidade de produção. Porque veja só, dos 0 aos 4, 5, foram produzidos 70 milhões. Dos 5 até os 21, só completa com mais 30. Então, vê, a produção diminui. Professor? Sim.
A gente vê isso na fase de desenvolvimento, né? Tem uma fase que a criança ela começa a se desenvolver lentamente, e daqui a pouco ela dá um boom que você fala assim, nossa, como essa criança está esperta. É isso. Né? Tem essas fases assim, tem umas fases lentas e tem umas fases mais rápidas, né? Que é do nada assim, a criança dá aquele avanço. Uhum. Deixa eu ver uma pergunta. A Vanessa perguntou. Mas no caso de uma criança que não é muito estimulada, nesse caso, como é atestado que a programação neurolinguística é realmente efetiva? Então, mesmo que um adulto que não foi muito estimulado na infância, ele possui condições de ter uma boa aprendizagem, talvez tão efetiva quanto aquele que foi estimulado desde cedo. Essa é a questão, Vanessa. Há mais custo intelectual. Então, um adulto que foi uma criança muito estimulada, né, dentro dos diferentes campos, ele vai ter uma fluidez maior de relacionar coisas. E um adulto que foi menos, ele vai ter condições com um custo maior, porque ele vai criar sinapses. Só que é difícil criar sinapses, criar novas conexões, quando neurônios novos não são produzidos ou são produzidos muito poucos. Então a questão aí haverá aprendizagem, mas com maior custo. E pensando na questão da PNL, da programação neurolinguística, é aí que mora o perigo. Eles não veem esses pontos miúdos da teoria, eles veem no geral. E eles vão dizer assim, tudo que eu te disser você vai fazer e vai acontecer, e pererê, e pererê. E não levam em consideração esses dados históricos, biológicos e o conteúdo mais pesado. Só que, turma, para chegar a essas conclusões, a gente está estudando aqui, né? Para chegar a essas conclusões, vocês vão ter que ler aquele material. Para chegar a essas conclusões, a gente já está sentado há um bocado de tempo conversando. Então, para chegar a determinadas conclusões, é só com muito estudo. E aí, quando não se tem muito estudo na área, se faz generalizações. Do tipo, você sabia que se eu te disser tal coisa, você faz tal coisa? Você sabia que se eu te falar uma palavra, eu posso te hipnotizar? Entende? Esse é o ponto. E aí, pessoal, isso que a gente chama então de plasticidade, que é essa capacidade de reinventar os neurônios, causa um efeito muito legal também, que é a capacidade do cérebro de refazer rotas. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce cega, ela já vai nascer com o córtex visual desligado, porque aquele pedaço lá do cérebro não vai ter função se ele é usado para processamento de imagem. Só que o córtex visual vai continuar aceso, ligado em algumas áreas, porque essa pessoa tem memória imagética. Como assim essa pessoa tem memória imagética? Ela consegue, por exemplo, sonhar com imagem. Não sei se vocês sabiam disso. Um cérebro consegue ver, né, dentro do seu sistema de mente, rostos. Ele consegue desenhar, por isso que não sabia. Tem o conceito de bonito e feio. Ela é bonita, ela é feia. E hoje as redes sociais têm a história do pra cego ver. Pô, legal, você não sabia não. Os cegos, eles têm o córtex visual deles funcionando em algumas partes. Mas a parte grossa do processamento da imagem, eles não precisam. E aí, o que o cego vai fazer? Ele vai ter um pedaço do cérebro que não está sendo utilizado. A plasticidade, que é essa capacidade dos neurônios se reinventarem, se reconstruírem, vão expandir uma área que está pertinho ali do córtex visual na parte de cima, que é o córtex motor. E aí sabe o que vai acontecer? O córtex motor ele vai invadir os neurônios que são próprios do córtex motor, os funcionários do córtex motor, do córtex da movimentação, eles vão invadir a área responsável para o córtex visual. E para que eu vou colocar por que eu vou enfiar um neurônio de movimento na área da visão? Para aumentar o tato. Então, o tato do cego vai ser maior do que o tato do vidente. Por que o tato do cego é maior do que o tato do vidente? Porque ele vai conseguir perceber se alguém está se aproximando dele. Ele vai conseguir perceber se tem um buraco por onde ele está andando. Ele vai conseguir ouvir passos e barulhos. Porque a área do cérebro dele, que era da visão, já que está desligada, vai ser ocupada por uma outra área. Isso a gente chama de especialização. É quando eu pego uma parte do cérebro que era para uma coisa e transformo em parte do cérebro para uma outra coisa. Então, eu estou especializando aquela área do cérebro. Entendem?
E... Ô, Vitor. Nossa, chega a ser emocionante. Sim. Ô, Vitor. Oi, Márcia. Não necessariamente somente o cego, né? Porque existe também o desligamento da visão para quem tem a baixa visão, né? Porque não só os cegos que acontece está relacionado o que você está mencionando aí. Porque existe também as pessoas que têm a baixa visão. Ou seja, ela tem 10% da visão ainda, né? Que é considerada cego também. Sim. Isso, Márcia. E aí tem uma questão muito interessante aí, que são 2 pontos no que você coloca. Eu já vou ao chat olhar as 2 perguntas que tem lá, pessoal. Primeiramente, se a pessoa fica cega depois de uma certa idade, ela não vai fazer esse processo plástico, né, esse processo de especialização do córtex visual com tanta facilidade quanto uma pessoa que já nasceu cega. Segundo ponto, uma pessoa que tem baixa visão, quando o cérebro já começa a se movimentar para mudar a função do córtex visual, o cérebro por si chega à conclusão de que é mais saudável e menos perigoso para essa pessoa desligar a visão e ligar esse sentido de tato mais apurado. E aí o cérebro desativa o que ela enxerga, mesmo ela tendo capacidade de enxergar, e amplia as habilidades sensoriais dessa pessoa. Então, tem essa coisa também de movimentação. Isso é a plasticidade. Quando vocês pensarem em plasticidade, pensem sempre num plástico sendo derretido e sendo readaptado. Imagina um cubo de plástico quadrado e aí eu derreto e transformo numa bolinha. A bolinha é derretida, eu transformo no triângulo, o triângulo é derretido e eu transformo num círculo novamente. Certo? Deixa eu olhar aqui o chat rapidinho antes de continuar falando, que tem algumas perguntas. A Jo colocou alguma relação com a produção de neurônios com a construção da fala? Quando uma criança não produz a fala antes de determinada idade, tem dificuldade de construir? Tem sim, a gente vai falar sobre isso. Existem neurônios específicos dentro de uma parte do cérebro chamada zona de Wernicke, que é responsável por atribuir sentido àquilo que a gente fala. E existe uma outra, a zona de Wernicke, ela é muito próxima ao córtex visual. E existe uma outra zona muito próxima ao córtex motor, né, essa parte de movimentação, que é a zona de Broca. A zona de Broca ela é responsável pela construção das palavras e das sentenças, da ordem das palavras. Por exemplo, falar mamãe, né? Eu juntar o mamãe, fazer mamãe, papai. A zona de Broca é essa parte do cérebro que faz por meio das sinapses isso. A Cris coloca muito interessante. E quando a gente vai ouvir? Oi? Quando a gente vai falar uma palavra que sai outra, e às vezes a gente mesmo não percebe. Isso é a sua zona de Wernicke. A pessoa que está conversando que percebe. Isso é a zona de Wernicke que faz isso. A zona de Wernicke não é responsável pela atribuição de sentido, né? E aí o que acontece é, se seus neurônios forem para um lugar diferente, né, as suas sinapses, a parte elétrica forem para um lugar diferente, elas podem jogar o que está mais perto dali da zona de Wernicke, que é o hipocampo, que é a área da memória. E aí vem alguma coisa que estava na sua memória, ou alguma coisa que você viu. Porque como a zona de Wernicke, essa parte do cérebro responsável pelo sentido, daquilo que a gente escuta, fica entre a visão e a memória, tá ali entre a visão e a memória, pode ser alguma coisa que veio da minha memória, né, alguma coisa que eu estava pensando e eu botei para fora, ou alguma coisa que eu enxerguei. Já viram quando você está conversando com alguém, aí passa um ônibus e você fala, o ônibus... Ou você, não sei o que, e passa um passarinho, aí você fala, eu queria conversar com vocês sobre o passarinho. E aí você, passarinho? Da onde eu tirei passarinho? Foi o passarinho que passou. É a sua visão, porque suas sinapses são jogadas lá para trás, ou lá para o meio, certo? Por que a gente gagueja tanto e se perde tanto quando a gente está nervoso? Porque a adrenalina... O que a adrenalina faz? A adrenalina joga todo o sinal elétrico para o córtex motor. Então você está pronto para dar um supapo em alguém ou sair correndo. Você não está pronto para conversar com lógica. Então essa parte da lógica se desliga e a parte que é motora vai deixar ativada só a zona de Broca, que é a zona da construção das palavras. Aí você fala assim, o que queria?
Você começa a gaguejar justamente porque o teu córtex motor está trabalhando, só que a zona de Broca ali perto, ela ainda pega uma rebarba do sinal elétrico, mas funciona meio deficitária. Ainda dentro dessa discussão, a gente levanta pontos de como que isso contribui para a educação, no que a gente chama de neuroeducação ou neurociência da aprendizagem. Neuroeducação e neurociência da aprendizagem são caminhos de sequência a estudos dentro de neurociências. Daí, dentro disso, eu queria trazer uns pontos a vocês. O primeiro deles é, lá atrás, alguém nos perguntou sobre a possibilidade de continuação de estudos após a pós-graduação em psicopedagogia, como estudar neurociência. Neurociência é o estudo do sistema nervoso central, do cérebro, dos neurônios, da eletrofisiologia, da neurofisiologia e das funções. A neurociência da linguagem ajuda a gente, a neurociência da educação também, ajuda a gente a entender o funcionamento do cérebro para determinadas coisas. A neurociência não oferece a gente ferramentas de trabalho. Ela só dá para a gente conhecimento sobre essas coisas. Veja só, tudo que eu falei para vocês até agora. Qual é a contribuição disso tudo para o consultório de psicopedagogia? Conhecimento. Só. Mas quando eu estiver explicando para uma mãezinha que o filho tem uma área... Não é sua função explicar essas questões. Só vai confundir a cabeça da mãe. São conhecimentos úteis para a gente na nossa área de pesquisa. Quando a gente for estudar neurociência, isso vai ajudar a gente pra caramba a desenvolver estratégias pessoais de trabalho. De notar, por exemplo, que essa criança deve estar com uma baixa de alguma coisa. Quer ver um caso específico? Ele é muito tristinho, ele anda deprimido agora com a quarentena. Aí você pergunta, mãe, qual foi a última vez que ele pegou sol? Não, com a quarentena não deixa ele ficar lá fora. Ora, bolas, se ele não pegou sol, o corpo dele não está tendo acesso à vitamina D. A vitamina D é o que ativa o hormônio cortisol. E é o cortisol que ativa a ocitocina. E é a ocitocina que causa a felicidade, o bem-estar e esse estágio de euforia. Então a pessoa não ficou triste porque é uma questão de ordem psicológica. Ela ficou triste porque ela não pegou sol. Atira no pneu! Atira no pneu. Por isso que tá praia. Por isso que pra praia é bom, Vitor. Por isso que pra praia é bom, gente. Todo mundo gosta. É por aí. Então, vejam só. Ajuda a gente, ajuda. Mas você tratando uma criança no consultório de psicopedagogia, ou até mesmo institucionalmente, você não pode pegar e falar assim, banho de sol. Vou recomendar aqui para a senhora levar seu filho. Banho de sol 3 vezes por semana. Não é isso o trabalho do psicopedagogo. Ou, então tá faltando vitamina D. Vou recomendar aqui, vitamina D e vitamina C. Estou te receitando. Não é isso. O conhecimento em neurociência vai ajudar você a trabalhar melhor determinadas questões para seu autotrabalho. Seu autotrabalho, não a sua abordagem. Outra coisa também, Vitor. Oi, Márcia. Vitor, a gente ouve muito falar, né? Tal parte do cérebro é responsável pelas habilidades motoras, pelas habilidades, não sei o quê. E realmente isso é muito bem resolvido lá dentro? É assim mesmo que funciona? Márcia, é e não é. É pelo fato de termos, de fato, áreas do cérebro que cuidam de determinadas funções. Mas se ela estiver danificada, vai se readaptando, é isso? Mas não a plasticidade vai mudar o caminho, né? Mas não é por causa da plasticidade. Porque a plasticidade ela vai refazer determinadas coisas. Então, o que era localizado em determinado lugar pode mudar de lugar. Entende? Sim. E há questões que são em áreas diversas. Por exemplo, quando a gente fala ou escuta, a gente usa a linguagem, que a gente pode estudar na neurociência da linguagem, a gente está usando 2 pedaços do cérebro em locais bem diferentes. A gente está usando a zona de Wernicke, que é perto, aqui atrás, perto do córtex visual, e a gente está usando a zona de Broca, que é perto do córtex motor. É quase à frente e atrás. E quando a gente fala, as 2 áreas se ativam ao mesmo tempo. Então, vê como são áreas diferentes, que a linguagem ela não está num pedaço só do cérebro.
Quando a gente tem, por exemplo, emoções como prazer, a gente tem várias áreas do cérebro também sendo ativadas. Então a gente localiza, mas não localiza. A localização no cérebro, ela surgiu por um fenômeno chamado frenologia. A frenologia foi o começo dos estudos na neurociência. Era o seguinte: desenhavam cabeças e viam pelo formato da cabeça o que a pessoa tinha ou não tinha potencial. Então, por exemplo, foi pela frenologia que eles descobriram que a área da frente é voltada para essas questões mais relativas a questões conscientes, a área de trás é mais voltada para a visão, a área de cima é mais voltada para a movimentação. E como é que eles descobriram isso, professor? Por um processo chamado lobotomia. Eles tiravam a parte superior do crânio da pessoa viva e começavam a espetar uns pedaços do cérebro para ver o que acontecia. Foram esses estudos que ajudaram a gente a chegar às considerações sobre a neurociência atual. Graças a Deus, hoje a gente tem equipamentos que mostram isso sem precisar abrir. O cérebro é um órgão indolor, assim como o pulmão e assim como o intestino. Então, não se sente nada em tocar no cérebro. Se sente nos nervos ao redor. Então, pode apertar o cérebro de alguém que não vai sentir dor ou coisa do tipo. Só pode danificar uma área. Entende? Só que... Oi? Eu li esses dias, eu estava estudando, que antigamente, quando tinha um psicótico, né? Tirava a amígdala dele, né? Para poder corrigir essa... Gente, manda desligar o microfone. Tem alguém com o microfone aberto jogando Free Fire. Tá jogando Free Fire. Eu acho que é Free Fire, pelo amor de Deus, gente. A pessoa sabe até qual jogo. Não, não sei qual jogo. Eu nem sei, mas eu acho que é porque tiro. É o Free Fire que tem um monte de tiro. Gente, por causa dos estudos em frenologia, pegaram esse modelo de cérebro dos frenólogos e distribuíram com que eles achavam que o ser humano se tornaria. Esse aqui é o chamado homúnculo de Penfield. Achavam que conforme os anos fossem passando, o ser humano, pelo jeito que o cérebro dele tem, ficaria dessa forma. Nossa. Porque o tato realmente é uma área mais especializada do cérebro, portanto a língua com paladar também, os lábios que tem maior tato. Seria esse... Mas cresce, né? A língua cresce, a orelha cresce. Minha mãe falava muito disso. Minha orelha está crescendo, minha língua cresce. São essas as questões, e na verdade isso tudo é dos mitos, os neuromitos, né? Mitos que se construíram ao redor da neurociência com o passar dos anos. Muita discussão, né? Muito ponto, mas eu acho que assim, no geral, pela introdução que eu apresentei a vocês, a gente já consegue seguir pelo slide, pelo material. Queria dizer então que dentro do conteúdo programático da disciplina, a gente tem, para hoje, neurologia e cognição, fisiologia do córtex cerebral, evidências neurobiológicas, localizacionismo hormônio. É o que a gente está discutindo aqui hoje. Na próxima aula, sem ser semana que vem a próxima, a gente vai falar em detalhes sobre o cérebro, sua anatomia, os neurônios e sua estrutura. A gente vai falar de plasticidade, vai dedicar um tempão da nossa aula com o foco das ciências cognitivas, o foco da aprendizagem, atenção e memória. Porque se você não tem atenção e se você não tem memória, aprender é uma construção impossível. Né? Não tem como se aprender se não se presta atenção, não tem como se aprender se não se retém na memória. Então, atenção e memória são os focos da neuroeducação. E na última aula, na aula 3, é a história da neuroeducação, a relação do cérebro com a aprendizagem. A avaliação, eu já expliquei a vocês os critérios, e a bibliografia está espalhada dentro dos materiais que eu deixei acessível a vocês. Tendo apresentado longamente a disciplina, vou convidar vocês agora para fechar algumas informações com os slides que eu tenho montados, que na verdade vão retomar alguns pontos que a gente discutiu aqui, tá bem? Então vamos lá com eles. Primeiramente, campos de atuação.
Conforme eu disse aí para vocês lá que tinham me perguntado, vale a pena fazer uma pós-graduação em neurociência depois de fazer a psicopedagogia? Vale, porque isso amplia nosso conhecimento dentro do sistema nervoso central humano, mas vocês não podem, tem pós-graduação disso, gente, e vocês podem fazer se quiserem, chamada neuropsicopedagogia. Eu ia perguntar isso agora. Pode fazer? Pode. Eu vou me apresentar como neuropsicopedagogo. Fica à vontade. Mas não traz diferença no trabalho. O que um neuropsicopedagogo faz? A mesma coisa que o psicopedagogo. Por quê? Todo conhecimento que a gente obtiver de neuro, a gente não vai poder aplicar, porque a gente não é médico, entendeu? Como é que a gente mexe no cérebro de uma pessoa? A gente mexe no cérebro de uma pessoa, basicamente, hoje em dia, por meio de tratamento medicamentoso. E a gente não vai receitar medicamento, entende? A gente vai ter terapias alternativas, etc., que a neurociência vão ajudar a gente a ter acesso. É justamente por isso que a gente está com um projeto, a gente deve tocar o barco, a gente já levantou a bandeira, e a gente está montando um curso de pós-graduação lá na Simonsen de neurociência. Então, é um curso geral em neurociências, ele vai ser bem aberto para todo mundo. Legal. Para de fazer propaganda da Faculdade Celso Lisboa, Márcia. A nossa casa vai ter, a nossa faculdade vai ter o curso. Então, talvez até o término do curso de vocês, a gente já colocou o curso de neurociência para rodar. E aí vocês podem fazer logo após. Se vocês optarem por fazer uma pós-graduação em Estou brincando, Márcia, sem problema. Se vocês optarem por fazer uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, vocês vão estudar muitas disciplinas que vocês já estudaram nessa. Porque ela é neuropsicopedagogia, então ela vai ensinar de novo questões da psicopedagogia e vai ter 2 ou 3 matérias de neuro. Então, o caminho ideal é ou faz uma pós-graduação em neuroeducação, que é ampla, vai discutir questões próprias à educação, ou vai geral, faz uma pós-graduação em neurociência ou neurociências, porque aí você vai ter uma visão bem geral de tudo, né? Como é que o cérebro funciona para todas as funções. Entendi. Então tem diferença, neuropsicopedagogia e neurociência. Sim, a neuropsicopedagogia vai estudar a psicopedagogia e a neurociência, só que vocês já estudaram psicopedagogia. Então vai repetir coisa. Então é mais óbvio fazer a neurociência, né? Isso. Pode fazer neurociência, que é geral, né? A neurociência aborda esses campos, neurociência educacional, neuroeducação, neuropsicologia, ou você faz a neuroeducação. A neuroeducação vai focar só em questões relativas à educação. Mas eu ainda voto em fazer neurociência para ter um conhecimento do todo, certo? Do corpo como um todo e das funções cerebrais. Conceitos que falamos na aula de hoje. Fisiologia é estudo dos componentes, das partes. Então, o que é uma neurofisiologia? É o estudo das formas, dos hemisférios, das partes do cérebro. E o que é eletrofisiologia? Eu não pus, desculpe. É o estudo da estrutura, das formas dos neurônios. Então, a eletrofisiologia está para os neurônios e a neurofisiologia está para o cérebro. Como é que a gente vê isso? Olhem aqui os exames que eu comentei. Isso é uma tomografia, um tomógrafo. O tomógrafo aqui, ele faz 2 tipos de exame no Brasil. Ele faz a tomografia computadorizada e a ressonância magnética computadorizada. Tanto a tomografia quanto a ressonância mostram essas imagens aqui assim, ó. Estão vendo? São fotos do cérebro de cima e a ressonância do lado e por dentro. Mas são fotografias do cérebro. E elas não são filmagens, não. Elas são fotografias, né? Puf, tirou uma foto. Puf, tirou uma foto. O exame que mostra o comportamento dos neurônios vai sair assim no papel, ó. Esses risquinhos. A gente aprende a ler com o tempo. Eu estou aprendendo agora num curso que eu estou fazendo... No curso, faz parte do nosso grupo de pesquisa. A ler esse documento. E aí, por exemplo, a gente lê por tempo, por milissegundos... e por potencial elétrico. Então, por exemplo, se o vermelhinho subir em 600 milissegundos, isso significa que a área responsável por linguagem no cérebro se manifestou. Se o azulzinho desce em 900 milissegundos, isso significa que você se confundiu em alguma coisa que você ouviu.
Então a gente aprende a interpretar isso aqui por essas linhas do funcionamento. Acho importante a gente saber disso, Vitor. Ter conhecimento dessa área, né? Olha, tem me ajudado bastante em conhecimento, que nunca é demais. Em termos práticos de trabalho, não. Entende? Eu entender... Vitor, você aprendeu a ler um eletroencefalograma, muito bem. Eu posso pedir um eletroencefalograma no meu consultório de psicopedagogia? Não. Quem vai ler eletroencefalograma? O neuro ou o psiquiatra. Eles que vão ler e vão dar o laudo, vão dar o resultado, vão falar o que é, vão dar o encaminhamento. Recentemente aconteceu uma coisa curiosa. Minha mãe estava sentindo muita dor de cabeça, e aí fica se preocupado, foi ao médico, fez exame de tomografia, não sei o que lá, das quantas. Aí ela fez o exame deu tudo bem e tudo mais, aí eu olhei e falei, olha, tá tudo bem, mas eu não sou médico. Aí eu falei, deve ser alguma questão relativa a como você está sentindo dor de cabeça. Se não apareceu nada na sua tomografia, deve ser alguma coisa dos seus neurônios. Então você precisa fazer um exame elétrico, um eletroencefalograma. Aí ela foi, né, ela foi ao médico. Precisou fazer um eletroencefalograma para saber. É isso aí. Aí você vai ao médico, o médico vai passar um exame de eletroencefalograma. Ela foi ao médico e o médico falou assim, senhora vai tomar esse remédio aqui. E ela disse, mas o que disse aí na minha tomografia? Aí ele, não, tá tudo bem. Ela, e por que o senhor tá passando esse remédio? Ah, porque meu conhecimento médico diz isso. Aí eu disse, opa, vai a outro médico, ver se o médico passa eletroencefalograma. Aí o médico passou. Analisou o resultado e viu que era uma enxaqueca causada por algum pósitron aqui. Eu vi isso. E ela disse, o que é? Eu falei, enxaqueca. Então isso ajudou só nesse ponto, né, da gente lidar com questões do dia a dia. Mas aí toda vez que eu falava, ela falava, tá, eu vou perguntar para o médico. Porque eu não sou médico, né? Então, assim como vocês, a neurociência não nos torna médicos. Quem bate o martelo e diz o final das contas são eles. Então, é só conhecimento mesmo. O último exame, que a gente não dispõe aqui no Brasil, dessa máquina, é o fMRI. Ele é lido em inglês. É a ressonância magnética funcional. Ela mostra em 3D o cérebro e mostra tanto as questões de neurofisiologia, ou seja, o cérebro, como de eletrofisiologia, os neurônios. Então, o fMRI, a ressonância magnética funcional, ela mostra exatamente detalhes de como o cérebro está funcionando. Então, é um exame muito apurado, que mostra detalhes assim, que talvez não sejam verificados nos 2 outros exames, certo? O que traz para a gente essa questão das localizações das áreas do cérebro? O primeiro caso foram os estudos em frenologia, que foi o que eu mostrei para vocês, a coisa de tirar os cálculos da cabeça da pessoa e olhar cada área do cérebro. Inclusive, no tempo da frenologia, os frenólogos eram chamados em julgamentos para dizer se o formato da cabeça da pessoa era o formato da cabeça de um criminoso, por exemplo. Ah, ele tem crânio de criminoso, então ele vai ser preso e condenado, porque um criminoso tinha a cabeça no formato. Hoje a gente sabe que a cabeça da pessoa não diz o formato do cérebro da pessoa, e que o formato do cérebro da pessoa não diz necessariamente que as sinapses vão acontecer na proporção do formato que o cérebro tem, porque a gente acabou de falar que a plasticidade às vezes muda de lugar algumas coisas do cérebro. Em termos normalitários, a gente diz o seguinte: o lobo frontal, essa parte aqui da frente do cérebro, é importante a gente saber. O lobo frontal, ele controla movimento, comportamento, emoções, decisões e humor. Então, essa parte da frente do seu cérebro, ele controla isso. E é, inclusive, interessante que a gente consegue perceber a causa de dores de cabeça. Porque se a dor é frontal, tem 2 hipóteses. Hipótese 1, sinusite. E aí não tem nada a ver com o cérebro, essa área aqui da frente da sua fossa nasal está inflamada e por isso dói. Hipótese 2, você está passando por alguma questão emocional ou comportamental que está te causando essa dor. Então, dor de cabeça por estresse é na frente,
Vocês podem perceber, dor de cabeça de estresse é na frente, porque dor de cabeça de angústia é na frente. O lobo parietal, que é essa parte aqui mais de cima, ele também é chamado de córtex motor. Lobo parietal também é chamado de córtex motor. O lobo parietal, ele controla cálculo, sensações, escrita e leitura. É o nosso tato, né? A parte tátil. O lobo temporal, essa parte aqui de baixo, ele é chamado de temporal por um motivo óbvio. Ele marca o tempo. Ele vai controlar a parte da linguagem, a nossa compreensão, a nossa memória e o processamento da nossa audição. Né? Ele é próximo da amígdala. A amígdala é uma área do cérebro à parte, fica aqui atrás, aqui dentro, que controla os nossos desejos e comportamentos mais íntimos. O lobo occipital é a parte de trás da sua cabeça, controla a visão. E o cerebelo, essa parte aqui, também chamado de cérebro réptil ou cérebro animal, todo animal tem o cerebelo, e é do cerebelo que as outras áreas se desenvolvem. Os macacos, por exemplo, eles vêm com isso tudo. Só que esse pedaço aqui da frente do lobo temporal, do lobo frontal, eles não têm. Essa é a diferença do cérebro de um macaco. O cérebro de uma mosca, por exemplo, só tem a estrutura do cerebelo. Olha o desenho do trabalho, isso aí. O cérebro da mosca só tem a estrutura do cerebelo. O cérebro do cachorro, ele vai vir com tudo isso aqui, ó. Lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, só não vai vir com lobo frontal. Entendem? Então a discussão toda aqui é essa. Os cérebros dos animais, eles partem sempre do cerebelo. Ele controla a coordenação, os movimentos, essas questões mais básicas. Onde está a linguagem aqui no cérebro? Ela está para frente e para trás. Ela está aqui, ó, onde aqui nesse meiozinho, no lobo frontal, no que a gente chama de zona de Broca, área de Broca. A área de Broca ela foi pesquisada por um professor francês chamado Pierre Broca. Pierre Broca ele foi estudar um xará dele, um cara que estava internado num manicômio, que tinha um apelido de Tan. Daí que as pessoas falam, fulano tá meio tantã das ideias. Tan é por conta desse senhor Pierre que tinha esse apelido de Tantã, porque ele só falava Tan. Se você perguntasse, como é que é seu nome? Ele dizia Tan. Por que você tá internado aqui? Aí ele dizia Tantã, 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 tantã. O Tan, ele permitiu ao professor Broca anos após estudar o cérebro desse paciente, depois dele falecido, e ele verificou que nessa parte aqui do cérebro dele tinha acontecido um AVC. Então, na verdade, esse acidente vascular cerebral isquêmico, né, que gerou um sanguinho ali, fez com que aquele pedaço do cérebro do Tantã tivesse deteriorado. E ele não conseguia, então, falar frases e construir palavras maiores que Tantã, porque a parte do cérebro dele que fazia isso não estava mais funcionando e os neurônios dele não conseguiram plastificar uma outra área para fazer isso para ele. Anos após, aqui nesse lobo temporal, né, parte do lobo temporal é utilizada para uma área chamada zona de Wernicke. O professor Wernicke estudou pacientes com afasia. Afasia é uma das síndromes que podem vir derivadas do mal de Alzheimer, que é quando a pessoa fala coisas que não fazem mais sentido. Observem que a área de Wernicke ela fica muito próxima ao lobo temporal, que é onde guarda a memória. Então, a memória das palavras fica, mas do sentido das palavras não fica. Uma pessoa na condição de afásico, com afasia, ela fala coisas do tipo, já botei o relógio para gelar no gato. E aí, o relógio para gelar no gato, ela consegue produzir frases completas porque a zona de Broca funciona. Mas ela não consegue produzir frases com sentido porque a zona de Wernicke não funciona mais. Esses estudos desse modelo de cérebro aqui surgiram por causa deste homem aqui. O nome dele é Phineas Gage. Como vocês podem ver na foto, Phineas Gage está segurando uma pena que meu computador deu ruim, agora eu tô no celular. Ai, poxa. Mas tá gravando e esses slides estão lá. Phineas Gage está carregando uma barra de ferro enorme nas mãos. Phineas Gage era um homem pacato, tranquilo, que trabalhava numa linha férrea estadunidense. Os
estavam ampliando no século XVIII as linhas de trem nos Estados Unidos, e ele trabalhava fazendo as linhas férreas mesmo, colocando lá o ferro, batendo, e em alguns lugares eles usavam dinamite para explodir as pedras que estavam pelo caminho. Phineas Gage, numa dessas situações de dinamite, teve uma explosão e essa barra de ferro que está na mão dele entrou na cabeça dele. Ela entrou pelo queixo e foi para a parte de cima da cabeça. Durante toda a sua frente, portanto, ficou afetada. Curiosamente, a parte do cérebro do Phineas Gage que foi furada, né, que foi dessa parte aqui, ó, do queixo para cima, ou seja, o lobo temporal do Phineas Gage foi furado, né, não atingiu o córtex motor. Então, Phineas Gage continuou acordado, sem dor e com uma barra de ferro de quase 2 metros enfiada na cabeça. Levaram Phineas Gage. Era uma história recente dessa. Sim, levaram Phineas Gage para o hospital. Phineas Gage teve a barra de ferro retirada do seu crânio. Phineas Gage voltou à vida normal. Só que Phineas Gage virou pervertido sexualmente. Phineas Gage começou a perseguir mulheres nas ruas à noite. E Phineas Gage se tornou extremamente brigão. Phineas Gage batia nas pessoas por nada, desenvolveu alcoolismo. Phineas Gage virou um homem extremamente indisciplinado e terminou sua vida preso por conta de todos os crimes que cometeu, inclusive assassinatos. Phineas Gage trouxe às investigações em neurociência a conclusão de que nossas emoções, decisões e humor estão localizadas nessa área do cérebro dele que foi danificada pela barra de ferro. Phineas Gage trouxe para a gente a conclusão de que o lobo temporal é responsável por essas questões. Eu disse para vocês um tempo atrás, ainda na aula de hoje, que teve o caso recente de um professor de filosofia dos Estados Unidos, que era um velhinho muito agradável, muito bonzinho, que teve um câncer no cérebro, na área do lobo temporal, e que ficou igualzinho o Phineas Gage. Agressivo, assediava as alunas. Aí, depois que ele teve uma operação feita e retirada do tumor, ele voltou ao normal. Então, é muito curioso como o nosso comportamento... Oi? Deve ser por isso que fala que o pedófilo é doente, né? Por quê? O que é a pedofilia? É uma sinapse, são estruturas de sinapse diferentes no lobo temporal. É como se as conexões dos neurônios tivessem sido feitas de modo que ele enxergasse as coisas de um modo diferente do que a sociedade vê. O psicopata, ele tem o formato do lobo temporal diferente. E para a psicopatia não tem cura. Então, por exemplo, a doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, que é responsável pelo livro Mentes Inquietas, que estuda o TDAH, e também responsável pelo livro Psicopatas do Dia a Dia, ela diz que psicopatas eles têm que ser isolados da sociedade, porque não existe tratamento para algo que é cerebral. Não tem como retirar um pedaço do cérebro e torná-lo uma pessoa cognitivamente deficiente, porque se eu tirar uma parte do cérebro responsável por isso, ele vai ficar abobado, ele vai ficar avoado, ele não vai conseguir, né, acompanhar. Como eu também não consigo simplesmente deixá-lo em sociedade ou dar remédio para mudar se é uma questão cerebral. Entendem? Então, o cérebro ele está estruturado dessa forma. Né? Esse é o córtex cerebral, a gente chama de córtex cerebral cérebro ou sistema nervoso central. Dentro do cérebro, a gente tem o tálamo e o hipotálamo. Curiosamente, o tálamo, até hoje a neurociência não descobriu para que ele serve. E isso é muito interessante, tem muitas áreas do cérebro que ainda não se sabe para que serve. Mas o hipotálamo ele guarda a memória em si. Né? O hipocampo é essa parte onde está o tálamo, o hipotálamo e a amígdala. E a amígdala é o que guarda as emoções, né? Essa questão das decisões e tudo mais. A gente divide o cérebro também dessa maneira, em pedaços, em lobos. Né, o cerebelo, o lobo occipital, o lobo parietal, subcentral, o lobo frontal, o lobo temporal e a medula. A medula é aquele monte de terminação que parece fio que vai descendo a coluna abaixo. Vocês estão vendo? Ó? Isso é um modelo de cérebro que mostra o tálamo e o hipotálamo. Isso é um outro modelo de cérebro que mostra os lobos. Então, vocês que vão determinar qual modelo de cérebro vocês vão fazer para o trabalho de vocês, certo? Sobre as funções cerebrais, turma.
Temos aqui, então, por exemplo, o córtex motor, que é a parte superior do cérebro. Ela é ligado a questões de comportamento motor, a psicomotricidade, a parte sensorial do cérebro relativo ao tato. O córtex pré-frontal, essa parte da frente, é o planejamento das emoções. Córtex associado ao motor, a coordenação motora. A fala, que aparece aqui no preto, é a zona de Broca, né? O processamento auditivo, interpretação do som, é aqui pertinho do hipocampo, junto da memória, né? A associação auditiva, ela também acontece na parte de baixo, no cérebro animal. Os animais também escutam, né, os outros animais. Há áreas diversas do cérebro que fazem múltiplos processamentos, e a área de Wernicke é responsável pelo processamento da linguagem. Aqui a gente tem o cérebro com as funções, né? A fala, comportamento e emoção, coordenação, movimentos básicos, tato, associação visual. A visão é sempre lá atrás. Então a gente brinca dor de cabeça de óculos, sabe? Quando tem que fazer o óculos, a fulano tá com dor de cabeça, mas é de óculos, o grau tá errado, ela é sempre na parte de trás da cabeça. Porque o seu córtex visomotor, ele está se forçando demais para conseguir atribuir sentido às coisas que você está enxergando com dificuldade. Aqui a gente tem um cérebro de verdade, dissecado, estão vendo? E as funções de cada uma dessas suas partes. A plasticidade, ela acontece no campo dos neurônios, certo? Aqui essas imagens são a parte elétrica do funcionamento dos neurônios. Olha como é que elas mudam a depender da coisa que a gente está fazendo, olha. Aqui os neurônios estão quietinhos, olha, aqui cada um está trabalhando numa área específica, aqui eles estão trabalhando em grupos, provavelmente aqui essa pessoa está vendo alguma coisa muito colorida, que chama muita atenção, que pisca muito, porque olha como é que o córtex visual dela está aceso. Né? Aqui provavelmente ela está vendo alguma coisa que está mexendo muito com o emocional dela, olha como a parte da frente do cérebro está sendo... Eu queria que vocês tivessem essa sensibilidade. Se vocês já estão com essa sensibilidade, vocês já são neuroprofissionais. Vocês já estão vendo no cérebro a parte do cérebro que faz cada coisa. Muito bom, já estão neuroprofissionais. Aqui a gente tem o crânio do Phineas Gage, ele está guardado no museu junto com a barra de ferro. E aqui está uma imagem 3D do que aconteceu. A barra entrou pelo queixo, furou o cérebro lá no lobo frontal. Aqui é o caso recente do professor que virou pedófilo depois que um câncer se desenvolveu no lobo frontal do cérebro dele. Os neurônios, eles são produzidos, né, conforme disse, dentro desse suco cerebral, dentro desse neurotransmissor, dessa água que embebe o cérebro. Cognição é sinônimo de aprendizagem, né? E o nosso cérebro, ele aprende por meio de construções de sinapses, de relações entre neurônios, certo? O que está envolvido na cognição, na aprendizagem? A memória, a categorização, a nossa atenção, a capacidade de resolver problemas, tomadas de atenção, tipos de raciocínio e linguagem. Qualquer uma dessas coisas gera uma coisa chamada problema, distúrbio, transtorno cognitivo. Então, por exemplo, a TDAH é cognitivo? Porque mexeu com a atenção. Alzheimer é cognitivo? Sim, porque mexeu com a memória. Bullying é cognitivo? Não, é social, porque não mexe com memória, com atenção, com resolução de problemas. Descalculia é cognitivo? Porque mexeu com resolução de problemas. Transtornos de ordem moral, né? A pessoa desenvolveu comportamento suicida ou depressivo, é tomada de decisão, raciocínio, é cognitivo. Então, assim que a gente diferencia as questões relativas à cognição. Certo, turma? Certo. Então, do que eu tinha... A gente vai chegar lá. Oi? A gente vai chegar lá. A gente está chegando. Como que a gente absorve todas essas informações, gente? Lendo e vendo. Essa é uma disciplina, neuroeducação, neurociências é uma disciplina de livros grossos. É uma Ô, Vitor, leitura. Sim.
eu só tive um filho, né? Aí eu falava assim pra minha doutora, não, se eu tiver outro filho, só tenho se for com você. Aí eu vou falar assim, poxa, eu quero fazer neurociência, mas tinha que ser com você. Porque assim, eu já estudei, sinceramente, é muito difícil. É muito difícil. E você falando parece uma coisa bem simples, né? Eu acho que isso está na essência do professor. Eu gosto muito quando as pessoas dizem que o que eu explico é fácil de entender. O professor ele precisa trabalhar isso em si. E aí eu não estou falando de psicopedagogia nem de neurociência. Todo professor precisa tornar o mais acessível possível aquilo que ele está ensinando. Não existe conhecimento inalcançável, porque se ele foi explicado por alguém em algum momento, né? Ele é material de entendimento de outras pessoas. Se alguém entendeu, você também tem que entender. Afinal, o seu cérebro é do mesmo tamanho do cérebro da outra pessoa e está tudo funcionando do mesmo jeito que funciona para outra pessoa. Ah, mas essa pessoa teve mais estímulos na infância e blá, blá, blá. Ah, é? Tá. Trabalha a plasticidade no seu cérebro, né? Trabalha a plasticidade nas suas competências. Você vai se esforçar um pouco mais, mas você também vai aprender do mesmo jeito. Agora, imagina se o modo como eu apresento já é deturpado, já é confuso, já uso uma linguagem que vocês não entendam. Então, o professor ele precisa trabalhar isso, essa coisa dessa competência em ensinar de um jeito que as pessoas entendam. Não tem nada que seja difícil. E se eu acho difícil para mim, é porque eu ainda não entendi o suficiente para ensinar para o outro. Isso aí é um outro ponto importante, né? O professor dizer assim, eu não me sinto pronto para dar aula dessa matéria porque eu ainda não sei o bastante dessa matéria para ensinar. Né? E aí a gente percebe que ensinar perpassa a conhecer também. Né? Então a gente precisa conhecer profundamente o que ensina e se aguerrir na necessidade de explicar de um jeito que as pessoas compreendam. E aí quando eu faço isso eu fico feliz da vida. Porque toda vez que eu explico, eu entendo. Mas deve ser porque eu sei quem eu sou, né? A gente acha que é tudo muito óbvio quando fala, né? Porque pra gente tá claro. Eu preciso trabalhar sempre em mim, tá claro pra mim, mas será que tá claro pro outro? E é muita coisa. Não é uma matéria difícil. É uma matéria de muita coisa. Tem muito, muito, muito detalhe. E eu preciso que vocês se peguem, né? Ouvindo, interpretando. Quem viu o documentário teve um boom no cérebro agora do que eu falei. Quem não viu o documentário vai ter um boom no cérebro quando assistir, que vai falar, nossa, o professor falou disso, nossa, tem isso, aquilo, nossa, tem aquilo. São essas relações que fazem com que o conhecimento se acomode no nosso cérebro. Pessoal, pois é, professor, isso que eu ia falar. Professor, isso que eu ia falar, é difícil, tem muita coisa, tem, mas são muitas coisas ligadas com o dia a dia, com a realidade, com o que acontece. Então, a gente vai fazendo essas pontes e vai ficando mais fácil, somado à sua explicação, óbvio, né, que deixa tudo muito mais claro. Que bom. Então, pessoal, seria isso. Alguém tem mais algum ponto a colocar? Quer falar mais alguma coisa? Para a gente fazer um lanchinho? Cinco, 4, 3, 2... Não? Então tá certo, pessoal. Vou desejar a vocês um bom final de semana. Vejo vocês, então, na próxima aula, que é dia 4, 1 da manhã. 1 da manhã. Olha eu, doido. 1 da tarde. Que isso? Sabe o que é isso? Minhas sinapses já estão cansadas. Aí eu já estou acessando outra área do cérebro. 1 da tarde a gente se encontra então no dia 4 e vamos conversando pelo grupo do WhatsApp. Pediram sugestão de material, eu vou colocar lá para vocês também, tá? É isso então. Ok, professor. Beijão. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Beijo, querido. Bom fim de semana. Tá bom, beijão, professor. Obrigada. Bom fim de semana. Vocês também, beijo. Bom, bem.